Olá pessoal, e aí, como é que tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal do Implacável aqui no YouTube. Eu sou o professor Pablo Leonardo, sou professor de informática e estou aqui para a gente fazer a nossa revisão para a Guarda Municipal de Guaratuba, tá certo? Pessoal, é um prazer muito grande estar aqui falando para vocês. Eu sou professor de informática do Implacável Concursos, né? Eu sou professor de informática desde 2003, então vocês podem ter certeza que quem está aqui falando para vocês é uma pessoa que não é aventureira, é uma pessoa que não brinca com a aprovação e com a vida de vocês. A gente está aqui, vamos fazer um trabalho sério com foco na aprovação de vocês. De antemão, peço que vocês já se inscrevam no nosso canal e cliquem aí no sininho das notificações para que você fique sabendo, né, sempre que a gente postar um vídeo. Pessoal, então como eu disse, a gente vai fazer uma revisão. Eu só quero explicar para vocês, eu vou ter mais ou menos 50 minutos, 55 minutos. Eu quero que vocês entendam, né, a minha responsabilidade para com vocês nessa, vamos falar assim, né, nessa revisão. Eu analisei a banca, tá? Então tá aqui, deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Não sei se vocês, deixa eu ver se eu consigo focar a câmera de um jeito que vocês consigam ver. Olha lá, ó. Aqui vocês vão conseguir. Tá vendo? Então eu fiz uma análise, né, do que a banca organizadora cobra e tal, né? Deixa eu voltar aqui. Então tem que voltar. Isso. Então, analisei a banca organizadora nos últimos 6 anos, dentro dos tópicos do edital, né, dos tópicos que estão no nosso edital, o que ela cobra, o que ela mais cobra, e eu montei a revisão em cima disso. A gente precisa lembrar o seguinte, que a gente, na verdade, principalmente numa revisão, né, o ideal, qual que é o ideal? O ideal é você fazer um curso completo, agora já não dá mais tempo, mas seria você fazer um curso completo para você pegar a parte de informática toda. A gente entende que nem sempre é possível, que tem gente que fez, mas tem gente que não fez e tal. Tudo bem, não vamos aqui discriminar ninguém, mas esse é o ideal, até para os próximos concursos que você for fazer, tá certo? Mesmo sendo aprovado nesse, até que você seja chamado, ou então você quer fazer para outra cidade, o ideal é você estudar todas as matérias conforme o edital. Pronto. Agora, numa revisão, a gente não vai revisar aquilo que as pessoas têm mais dificuldade, porque aquilo que é dificuldade para você talvez não seja para mim. A gente vai revisar aquilo que a banca mais cobra. A gente às vezes é um pouco egoísta, fica querendo, você tem que falar disso, tem que falar daquilo. Mas calma, a gente tem que falar com base em ciência, com base em estudo, como eu mostrei para vocês, com base no que a banca mais cobra, tá certo? Então vamos lá, olha só. Aqui tem o meu Instagram, @professor Pablo Leonardo. Recomendo que vocês sigam, tá? Lá no Instagram. Por quê, Pablo? Porque aqui eu coloco todos os dias dicas, eu coloco todos os dias materiais, eu coloco todos os dias vídeos, etc. Tá? Então, segue lá, é rapidinho, né? Não vai te custar nada e eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Ok? Então vamos começar? Então, a gente está aqui para falar daquela matéria que todo mundo ama, que você ama, que sua mãe ama, seu pai ama, até o seu marido / esposa amam. A gente está falando de informática, a matéria mais linda que existe. Você vai ver, você vai ver. Quem é os outros professores de português, de direito? A informática é muito mais linda, gente. Vocês ficam gostando muito de direito e tal. O negócio é a informática. Pessoal, primeiro conceito que a banca cobrou numa questão, é a parte de hardware e software. Tá? O que é hardware? Hardware, a gente fala que é a parte física do computador. Tá? O que é a parte física? São as peças do computador, né? E o software é a parte lógica. O que é a parte lógica? Os programas. Tá? E a banca organizadora, ela pede muitos exemplos da parte de hardware. Qual dispositivo que é de hardware? Tá? Então aqui, ó, CPU, as memórias, tá? As memórias. Aí vem memória RAM, memória ROM, memória cache, tá? O HD, o SSD, o pendrive. Olha quantos itens de hardware a gente tem. Teclado, mouse, impressora. Então, meus amigos, todos esses são itens de hardware. E software? Bom, software é a parte lógica, né? Software são os programas. Hoje em dia a gente fala muito em aplicativo, né? Bom, aí a gente tem
o WhatsApp. A gente tem o Deezer de música. A gente tem o Windows, o Word, Excel. Por aí vai. Tá certo? Então, aí nós temos diversos softwares. Então, embora seja extremamente simples, mas quando a banca costuma pedir exemplo de hardware e coloca lá RAM, aí todo mundo apavora. Mas RAM é um hardware, é uma peça. A gente estuda isso na parte de hardware, assim como o ROM, assim como teclado, mouse, como impressora e assim por diante. Ok? Então, espero que aqui tenha ficado ok. Beleza, vamos mais. Os periféricos de entrada. Pessoal, o que vocês precisam entender? Qual que é o ciclo da informação dentro de um computador? Primeiro acontece a entrada. Ou seja, primeiro a gente insere as informações dentro do computador. Aí depois acontece o que a gente chama de processamento. Então vem o processador e processa. Aí depois acontece o armazenamento, e armazenamento é nas memórias. Tá certo? E depois acontece a saída. Tá? Então, os periféricos de entrada são aqueles dispositivos que a gente usa para, como diz o outro, chuchar. Para chuchar a informação no computador. Tá certo? Como é que fala chuchar, hein? Como é que escreve chuchar? Chuchar. Chuchar a informação para dentro do computador. Ô, gente, pelo amor de Deus, hein? Não vai vir esse trem de chuchar, não, hein? Tá? E quais são os periféricos de entrada que a gente tem que considerar para a prova? Ó, o teclado é de entrada, o mouse é de entrada, tá certo? O scanner, sabe o scanner que a gente usa para escanear as coisas? Ele é de entrada. O microfone é de entrada. A webcam, tá? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado e relembrar o seguinte. Muita gente pensa que o scanner ele é de entrada e saída, mas não é. Ah, mas por que não é? Porque com o scanner você simplesmente insere, né? Você pega um documento que está impresso e você digitaliza ele, né? Então, o scanner é o quê? É um dispositivo digitalizador. Ou seja, ele consegue pegar alguma coisa que está impresso e transforma em algo digital. Então, por isso que a gente fala que ele é um digitalizador. Tá certo? Então, fala assim, mas com o scanner eu consigo imprimir. Não consegue. Ô filho, você consegue imprimir com a impressora. Ah, mas e aquele scanner que tem uma impressora? Não existe. É uma impressora que tem um scanner. Ah, mas então vai lá na prova e marca, cacete. Vai lá e marca do jeito que você quiser, então, e erra a questão. Eu tô te falando, não existe scanner multifuncional. O nome daquela porcaria é impressora multifuncional. Presta atenção nisso. Na prova eu vou fazer do jeito que eu quiser. Então faz. Então faz. Aí depois a gente entra com recurso. O que é recurso? É você fazer o curso novamente, quando tiver mais um concurso, daqui a 4 anos. Isso chama recurso, é você fazer o curso de novo. Se esse animal desse tamanho, careca, tá te falando que o negócio é só de entrada, é porque é só de entrada. Pelo amor de Deus. Gente, não são vozes da minha cabeça. Eu sei o que eu tô falando, eu estudo isso há mais de 20 anos. Presta atenção em mim. Tá doido? Você vai perder a vaga por causa de teimosia, cara. Tá doido? Então presta atenção. O scanner é somente entrada, o microfone é somente entrada, o webcam é somente entrada. Ah, Pablo, mas a webcam, Pablo, eu vejo a minha imagem. Você vê a sua imagem onde? Ah, na minha frente. Mas você fica olhando pra quê pra você ver a sua imagem? Pra tela. Então, peste, é a tela que é o de saída. A webcam é simplesmente entrada. Tanto que se o monitor estiver desligado, você não vai ver a sua saída.
Você tá entendendo? Então assim, gente, é coisa de pensar. Ou, é só você pensar o seguinte, são 5 questões, tá? De informática, né, na prova objetiva. A parte de direito, todo mundo gosta muito. Então a chance de todo mundo chegar junto no direito é grande. Português, ok, a gente estuda português desde de criança, então não é algo novo. Eu não estou falando que o português que a gente estuda desde criança é o que vai cair na prova, de forma nenhuma. Vocês têm o melhor professor de português aqui na Implacável. O que eu estou falando é o seguinte, como vocês já estão familiarizados com o português, vocês são mais receptivos com ele. Mas em informática todo mundo ou detesta, ou na hora de fazer as questões erra muito, aí acaba deixando de lado, por não entender que existe um meio formal de estudar isso aqui. Né? E aí, os detalhes vão fazer a diferença, porque num concurso como esse, que é um concurso assim queridíssimo, desejadíssimo, né, um ponto faz muita diferença. Imagina você tirar 5 na frente do seu concorrente. Imagina você pisar na cabeça dele, você vai acertar 5, você vai acertar 5 questões de informática. 5! Tá? Eu não estou brincando. Digita aí nos comentários. Eu vou acertar 5 questões de informática. Digita aí nos comentários que quando a pessoa digita isso, dá certo. Isso é uma superstição minha. Tá? Então fica atento com isso. Agora, quanto ao mouse, fique atento ao seguinte. Existem 2 tipos de mouse que pode cair na prova. Um se chama trackball, então se ele usar o termo trackball, saiba que ele está falando de mouse. E tem um outro também que é chamado de touchpad, que é aquele que fica no teclado do notebook, que a gente passa o dedo, ele chama touchpad. Aquilo também é um tipo de mouse. Tá certo? Então, ó, teclado, mouse, scanner, microfone, webcam, né? O scanner, que é um dispositivo digitalizador. Ah, ele pode falar também, aqui ó, leitor de código de barras. Mas o leitor de código de barras, ele nada mais é do que um scanner. Ele está escaneando aquele código de barras ali. Tá? Então também conta como periférico de entrada. Já os periféricos de saída, o que nós temos? Nós temos o monitor, nós temos a impressora, tá? Então, monitor, impressora, nós temos as caixas de som, tá? E nós temos fones de ouvido. Esses são os principais periféricos de saída. Atenção ao monitor. Então, deixa eu fazer algumas especificações do monitor. Hoje em dia, a gente tem monitor de LCD, plasma e LED, né? Então, são basicamente esses monitores que a gente fala que são fininhos. E a gente tem aquele monitor antigo, que é o de CRT. Antigo. Bundudo. Lembra aquele monitor que tem um calombo nas costas, igual um camelo? Então, aqui ó, deixa eu te mostrar ele aqui. Monitor CRT. Aquele aqui, ó. Olha o tamanho da bunda dele, gente. Aqui. Tá vendo o bundão dele? É assim. E o de LED, ou LCD e tal, é o que você tá usando aí agora. Né? Que é esse fininho aqui. Não é mesmo? Então, a gente tem esses tipos de monitor aí. Uma outra coisa sobre o monitor é que o tamanho da tela dele é medida em polegadas, tá? E que o tamanho da tela dele, que é medida em polegadas, corresponde à medida diagonal da tela, tá? Então, significa o quê? Você tem a tela do monitor aqui. Se você fala que ele é um monitor de 27 polegadas, é essa medida aqui. Tá certo? A gente tem também o monitor que a gente chama de wide screen. Porque antigamente, né, principalmente aqueles monitores quadrados ali, ou aqueles monitores de CRT, eles eram quadrados. Hoje em dia, você pode olhar para a sua tela. Olha para a sua tela do computador que você vai ver que ela é retangular. Quer dizer que ela é mais larga e mais baixa do que antigamente. Então isso é chamado formato widescreen. Tá? Widescreen é o quê? É a tela retangular.
Certo? Então, sobre o monitor, o que eu queria te falar era isso. Sobre a impressora. Tá, a impressora, nós temos vários tipos. Nós temos a impressora matricial, nós temos a impressora a laser, nós temos a impressora jato de tinta, nós temos a impressora 3D, nós temos a impressora de cera, tá? E por aí vai. Temos vários tipos de impressora, tá? Ó, presta atenção, quando a gente fala em velocidade de impressão, qual que é a unidade que mede velocidade de impressão? Pode ser ppm, pode ser LPM e pode ser CPS. Cada fabricante de impressora adota uma unidade. Então aqui é páginas por minuto. Então quando você vai comprar uma impressora, é muito importante você observar isso, para você saber quantas páginas por minuto aquela impressora é capaz de imprimir. Quantas linhas por minuto ela é capaz de imprimir. Quantos caracteres por segundo é capaz de imprimir. Beleza? Agora, existe uma impressora que é chamada de multifuncional. A impressora multifuncional, ela é entrada e saída. Tá? O que é entrada e saída? É porque a impressora, como ela imprime, ela faz a saída de informações. Tá? Então conta como saída. E como ela tem um scanner, o scanner faz a entrada, tá? Então a impressora multifuncional é um periférico de entrada e saída, ok? Fora isso, quais são os periféricos híbridos, que são aqueles de entrada e saída, né? Quando eu falo híbrido, eu estou falando que são aqueles de entrada mais saída ao mesmo tempo, tá? Então os periféricos híbridos seriam a impressora multifuncional, seria também o monitor. Se eu estou anotando aqui com a mão, você também pode anotar aí, né? O monitor touchscreen, que é aquele que tem tela sensível ao toque, tá? Nós temos o headset. Headset é aquele fone que é conjugado com o microfone, sabe, gente? Deixa eu pegar um aqui para você ver. Aqui, ó. Tá vendo? Isso é um headset. É um fone conjugado com microfone, tá? Então ele também é considerado um periférico de entrada e saída. Certo? Os principais são esses, tá, gente? Os principais são esses. Fora isso, poderia considerar, por exemplo, o pendrive como entrada e saída, o HD como entrada e saída também, né? O modem. Mas por que o modem, Pablo? Porque o modem é um dispositivo que a gente usa para nos conectarmos à internet. Então, os dados vêm da internet, passam pelo modem e entram no nosso computador. Então, é a entrada. Da mesma forma que vem do nosso computador, passa pelo modem e vai para a internet. Então, ele conta como saída. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, o modem, a placa de rede, tá? Tudo isso aqui pode ser considerado entrada e saída. Ok? São os periféricos híbridos. Beleza. Sobre as memórias. Saiba que memórias são dispositivos de armazenamento. Tá? Então as memórias do nosso computador servem para armazenar as coisas. E nós temos dois tipos de memória. As memórias primárias, que são usadas pela CPU. Ou seja, se você quiser saber se uma memória é primária ou secundária, o que você precisa saber? O que você precisa se perguntar? Porque se eu te falar os tipos de memória, existem várias. Nós temos a memória RAM, ROM, cache, temos o HD, o CD, o pendrive, o disquete, a fita, né, o SSD e por aí vai. Porém, numa prova desse nível, você precisa saber se um dispositivo é uma memória primária ou secundária. A memória secundária é aquela onde nós, usuários, conseguimos salvar nossos dados. E a memória primária não. Então nós, usuários, não salvamos na memória primária. Nós, usuários, só salvamos na memória secundária. Tá certo? Então as memórias primárias são aquelas que são gerenciadas pela CPU. Vamos ver quais são as principais aqui, ó. Primeiro, a que mais cai, memória RAM. Ela também é chamada de memória principal. Beleza? Então, quando falar na prova memória principal, saiba que ele está falando da memória RAM. Ela é de leitura e escrita. O que isso quer dizer?
que o processador tanto pode gravar as coisas dentro dela, quanto depois ele pode ir lá e ler, acessar essas informações. Ela é volátil. Sendo assim, a gente fala que ela é o quê? Temporária, ou seja, os dados são mantidos aqui dentro somente enquanto o computador está ligado. A partir do momento que o computador é desligado ou reiniciado, ou seja, a partir do momento em que existe um pico de energia, tudo que está dentro dela evapora. Tá? Ela é uma memória de acesso aleatório, randômico. O que isso quer dizer? Ela é como se fosse um armário, imagina assim, com 4 portas, só que ela tem milhões de portas. Então, quando eu falo que ela é aleatória, randômica, significa que se o processador salvar na posição 1 ou na posição 4, ele vai levar o mesmo tempo, tanto para salvar quanto para buscar depois. Isso quer dizer que é uma memória randômica. E para que ela serve? Armazena os dados no momento em que estão sendo processados. Então, todo programa aberto, todo arquivo aberto, né, tudo que o processador está processando naquele momento fica salvo dentro da memória RAM. Lembrando que ela é um hardware. Beleza. Aí nós temos a memória ROM também. O nome é muito parecido, tá? Mas ela tem algumas características interessantes. Ó, existe um software no seu computador chamado BIOS. Então, se liga, o BIOS é um software. Esse software, chamado de BIOS, é o primeiro software que é executado quando o seu computador é ligado. Então, quando você liga o computador, esse cara aqui, o BIOS, entra em ação. Ele é importantíssimo, porque é ele que é responsável pelo funcionamento ou pela inicialização do seu computador. Beleza? O processo de inicialização do seu computador é chamado de boot. Então, boot é o quê? Inicialização do sistema. Quem faz o boot? O BIOS. Ou seja, o BIOS é importante? Demais. Então, o BIOS ele é gravado numa memória que é somente leitura, ou seja, ela aceita apenas um cara, é justamente o BIOS. E depois que o BIOS é gravado dentro dela, nada mais pode ser gravado. E ela não é volátil, o que faz todo sentido, né? Ou seja, se ela fosse volátil, quando você desligasse o computador, o que está dentro dela evaporaria. E o que está dentro dela? O BIOS, que é justamente o software responsável pela inicialização do seu computador. Ou seja, seu computador nunca mais ia funcionar, porque o software que é responsável por ele inicializar não estaria mais ali. Beleza? E nós temos uma outra memória primária, que ela é chamada de memória cache. Ok? A memória cache, ela é o seguinte, ela é muito rápida. Tá? Ela é a memória mais rápida que existe. Tá? Então, a memória cache é a memória mais rápida que existe. Beleza? Quais são os dados? Só que ela é... Aqui, ó, presta atenção. Ela tem o tamanho reduzido, ou seja, ela é pequena. Então, na verdade, ela é muito rápida, porém, nem tudo pode ser salvo dentro dela, porque não cabe. Né? Então, o que acontece? Imagina o seguinte, você tem um armário na sua casa, onde você guarda todo o seu material. Está dentro desse armário. Esse armário, nossa, é muito grande. Pega um quarto inteiro. Porém, toda vez que você quiser buscar uma coisa, você tem que ir lá nesse armário para buscar. Então você perde muito tempo, toda hora, indo lá nesse armário e buscando. Só que você tem 2 gavetas. Ou você tem uma gaveta do seu ladinho. Só que essa gaveta é muito rápida, porque o que está aqui na gaveta você pega em 1 segundo. Porém, na gaveta não cabe tudo que está no armário. Concorda comigo? A gaveta é muito menor. Então você vai trazer para a gaveta somente aquilo que está lá no armário e que você está usando mais. Já que é uma coisa que você está usando mais, então você está perdendo muito tempo toda vez que você precisa ir lá no armário. Então você traz para dentro da gaveta. E é isso. O armário é a memória RAM. É onde está tudo que está sendo usado. Né? E a memória cache é uma gaveta. Ela é bem pequenininha, mas está bem próxima do processador. Está localizada dentro do processador. Então o que acontece? O processador pega aquelas informações que ele está usando mais e traz para dentro da memória cache. Olha lá. Armazena os dados que estão na RAM e que estão sendo mais usados. Tá? Ela está localizada dentro da CPU, ela é volátil. Tá? E ela aumenta a velocidade
do processamento. Ou seja, por quê? Porque o processador já não precisa mais ir até a memória RAM para ficar buscando tudo, né? Ou seja, grande parte do que ele precisa, que ele está usando muito, está dentro da memória cache. Ok. As memórias secundárias, que são aquelas que são usadas por... um detalhe importante. Um computador, memória RAM, presta atenção agora. Geralmente ele tem de 1 a 16 GB de RAM. Um computador típico, se ele tiver 1, ele é muito pouco, se tiver 16 é muito. Tá? Memória cache, a gente tem de 1 a 32 megabytes. Grava isso. Grava isso, porque você vai ver, eu vou te mostrar daqui a pouco uma questão que tem uma especificação de um computador e faz perguntas sobre isso. Ok? Beleza. As memórias secundárias. Então vamos lá. As memórias secundárias são aquelas onde nós, usuários, salvamos nossos dados, certo? O HD. O HD nós temos ele até 10 terabytes. O SSD também, a gente tem a capacidade dele de até 10 terabytes. O pendrive, eu já vi até 2 terabytes. O disquete é de 1.44 megabytes, já nem se usa mais porque é muito pequeno, sensível, lento. O CD, ele tem 700 megabytes. O DVD, ele tem 4.7 gigabytes. E o Blu-ray, ele tem 25 gigabytes, tá? A fita magnética, você tem fitas grandes, né? Tem fita de até 400 mega, por exemplo. Então você tem altas fitas aí. Essas são memórias secundárias, são aquelas memórias onde nós, usuários, podemos salvar nossos dados. Bora lá continuar. Pessoal, agora o SSD versus o HD. Tá? O que eu posso te dizer do HD em relação ao SSD? Tá? Que ele é mais barato, ou melhor, menor custo, tá? E que ele tem uma vida útil maior, tá? Então ele dura mais, tá? Então ele tem uma vida útil maior. O SSD menor, assim, ou melhor, vou colocar assim, ó, mais fino, mais rápido, tá? Vá anotando. Você está anotando, né? Consome menos energia. Então, o SSD, ele é fantástico, tá? Ele é uma memória eletrônica, né? Ela usa memória flash, aqui ó, usa memória flash, que é a mesma memória que a gente usa lá no HD, né? Desculpa, no pendrive, por aí vai. Então ele é uma tecnologia nova, ele é muito menor fisicamente, ele é mais rápido, né? Ele consome menos energia, porém ele tem uma vida útil menor, né? E ele tem um maior custo quando se comparado ao HD. Deixa eu só mudar isso aqui, do HD que ficou meio confuso. Vida útil maior. Ok? Beleza. Tá. Sobre a CPU, a gente precisa entender que a CPU é o processador, certo? Que esse processador é formado por duas unidades, uma que se chama UC, que é a unidade de controle, a outra que se chama ULA, que é a unidade lógica e aritmética. É como se fossem dois setores, tá? Então, processador é igual a UC mais ULA. São dois setores da CPU, beleza. A CPU, ela contém um negócio chamado clock, tá? O clock é o quê? É o ritmo de trabalho da CPU, tá? Então, o clock, quanto maior for o clock, mais rápida será a sua CPU. Beleza? Então, sobre a CPU, é isso aqui. E o clock, aqui ó, é medido em hertz.
Hz, que é o que? Hz. Tá certo? Então, coloque a medida em Hz, que é o que a gente chama de Hz. Ok. Vamos passando pela frente. Uma questão. Veja essa questão aqui, gente. Ela dá as descrições de dois computadores. O computador 1 e o computador 2. Cada computador tem a sua configuração. E aí ela fala assim, assinale a alternativa que contém a informação incorreta. O computador 1 possui mais memória RAM do que o computador 2. Vamos ver. Intel, cache, 16 GB. Tá vendo aqui, ó, DDR4. Então, um tem 16 GB, o outro tem 8 GB. Então ele está falando que o 1 possui mais memória RAM do que o computador 2. Sim. Um tem 16 e o outro tem 8. Lembra que eu te falei que a memória RAM ela ia de 1 a 16 GB? Tá? Então quando ele fala DDR, DDR3, DDR4, ele está falando de memória RAM. Ou então quando ele fala RAM, tá? Beleza. O dispositivo de armazenamento do computador 1, cadê? Tá aqui, ó, 1 TB HD, tá vendo, ó? Possui maior capacidade de armazenamento do que o dispositivo do computador 2, tá certo? Porque o computador 2 tem 200 GB SSD, porém, um é um HD, o outro é um SSD, então o SSD é muito mais rápido, mas ele fala em capacidade, sim. O dispositivo de armazenamento do computador 2 é mais lento, não é? Por que que não? SSD, acabei de falar com vocês, é mais rápido do que HD. E essa questão é a questão da banca, tá? De vocês, UniOeste. Beleza? Então tá aqui. Ele fala assim, o processador do 1 é mais recente do que do 2. É mesmo, por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Esse 10400 aqui, isso aqui é a geração. Né? Então, esse primeiro aqui é 10ª geração. Tá? E esse aqui é 8ª geração, porque começa com 8. Mas você concorda que você nem precisava saber disso? Se você analisasse com atenção, você chegaria na letra C. E ele fala, ambos os computadores possuem memória RAM do tipo DDR4, certo? Tá aqui, ó, DDR4, DDR4. Então, é uma questão que eu achei difícil da nossa banca. É bom a gente saber. Pesquisas no Google. Bom, esse é um outro tópico, gente, que cai muito. Como que a gente faz pesquisas no Google, né? Quais são os operadores que a gente usa e por aí vai, tá? Então, o negócio é o seguinte. Pesquisa ampla. Quando eu venho aqui e coloco concurso GCM, é uma pesquisa ampla. Por quê? Porque ele vai localizar todas as páginas que tenha concurso, todas as páginas que tenha GCM e todas as páginas que tenha concurso GCM juntas. Então é ampla, vai achar muitos resultados. A pesquisa exata é quando você coloca entre aspas. Aí você coloca assim, concurso GCM. Então, ele só vai encontrar páginas que tenha concurso GCM, inclusive nessa mesma ordem. Tá? Beleza. Exclusão de termos. Exclusão de termos a gente faz assim, ó, concurso, espaço, menos GCM. Ou seja, nesse caso aqui, ele vai encontrar todas as páginas que tenha concurso, mas que não tenha nada sobre GCM. Então ele vai encontrar concurso tribunal, concurso da Polícia Federal, concurso da Polícia Militar, Civil, concurso da magistratura, mas não acha concurso GCM, porque eu excluí o termo, eu coloquei menos GCM, tá certo? Pesquisa em determinado site é quando eu coloco assim, concurso GCM, por exemplo, só para você ter uma ideia, tá? Entre aspas, aí eu coloco site, implacável.com. Eu sei que é implacável concurso, mas eu vou colocar implacável.com.br para ficar menor para mim aqui. Tá? Então, o que manda é esse site aqui. Tá? É o operador que vai permitir que ele faça pesquisa somente
dentro daquele site. Então ele vai entrar nesse endereço aqui e vai procurar isso aqui dentro desse endereço. Beleza? E quando você vai procurar por um determinado tipo de arquivo, por exemplo, eu quero achar arquivos PDF sobre verbos. Aí você coloca verbo, aí você dá um espaço e escreve file. File é arquivo e type é tipo. File type, PDF. Tá? Então é assim que a gente faz. Esse operador file type permite que você defina o tipo de arquivo que você quer encontrar. Então ele está procurando verbos, porém ele está procurando dentro de arquivos do tipo PDF. Então dentro do Google ali ele só vai me dar PDF, até mesmo eu posso salvar esses PDFs no meu computador. Beleza. Sobre Cloud Computing. O que é Cloud Computing? Que a banca gosta muito. Computação em nuvem. Tá? É quando a internet está envolvida na treta. Por exemplo, antigamente, quando você queria assistir um filme, você tinha que ir numa locadora e alugar uma fita ou um DVD. Hoje em dia já não precisa mais. Até mesmo comprar um DVD, né? Hoje em dia já não precisa mais. Para você ter acesso a um conteúdo, na verdade, aquele conteúdo ele não precisa estar fisicamente nas suas mãos. Você não precisa estar com um DVD em mãos para poder assistir um filme. Hoje em dia você consegue assistir na nuvem, na internet. Aí entra aqueles serviços como Netflix, né, o Spotify e o Deezer, que são para música, né, o Amazon Videos, HBO Max e por aí vai. Então isso é computação em nuvem. Tá? Na prova, você pode considerar, quando ele falar de nuvem, pode considerar que ele está falando da internet. Então a computação em nuvem é quando o serviço está sendo oferecido diretamente por um computador que está na internet. Beleza? E aí a gente tem softwares que estão na nuvem para a gente usar, como por exemplo o Google Docs, em que você tem um editor de texto, planilha eletrônica e tal, tudo na nuvem para a gente usar, sem que tenha que ser instalado no nosso computador. Ok? Então tá aqui, a nuvem é a internet, isso é Cloud Computing. Agora, dentro do Cloud Computing, a gente tem os serviços de armazenamento. O que é esse serviço de armazenamento? Cloud Storage. São serviços, aplicativos e sites que a gente usa e que nos oferecem um espaço para a gente salvar os nossos arquivos, porque os nossos arquivos estando lá, a gente consegue fazer, por exemplo, com que qualquer pessoa consiga acessar esse arquivo, sem que você tenha que mandar o arquivo para alguém. Porque o cenário que a gente tinha até então é o seguinte, você vai mandar um vídeo para uma pessoa, porém esse vídeo é grande, então você não consegue mandar por e-mail. Basicamente, você tinha que gravar isso num DVD e mandar para casa da pessoa, se coubesse, num DVD, ou num Blu-ray, ou num pendrive, por aí vai. Hoje em dia já não precisa mais. Hoje em dia você pega o arquivo, coloca na nuvem, né, coloca na internet, aí ele vai ter um link, você pega esse link e manda para a pessoa que você quiser que tenha acesso. A pessoa dá um clique no link e pronto. Então hoje, a forma mais fácil de você enviar, ou se você está tentando enviar um arquivo para alguém por e-mail e não consegue porque ele é muito grande, é isso que você vai fazer. Você vai colocar esse arquivo na nuvem, né, vai gerar um link de compartilhamento e vai mandar o link para a pessoa. Pode ser por e-mail, pelo WhatsApp, por aí vai. Tá certo? Então existem diversos serviços que funcionam como se fosse um HD virtual, ou seja, né, funciona como se fosse um disco virtual. Isso a banca pergunta, tá? Beleza. Tá, Pablo, mas quais são os serviços de armazenamento em nuvem? Os principais, se liga. Dropbox, OneDrive, Google Drive, Dropbox, OneDrive, Google Drive e por aí vai. Mas esse, nós temos o iCloud, que é da Apple, que vocês falam muito. Nós temos Samsung Cloud. E por aí vai. Cloud significa nuvem. Tá? O OneDrive, ele é um serviço nativo do Windows 10. Aí você vai falar assim, Pablo, mas na minha prova cobra o Windows 10? Não, na sua prova cobra uma aberração chamada Windows XP.
Então, como isso aqui é usado no Windows 10 nativo, quer dizer que ele já vem no Windows 10. Então, na sua prova que é cobrado o Windows XP, não vem. Eu ainda acho que foi um erro muito grande colocar o Windows XP, sinceramente. Eu ainda acho que por causa disso a gente vai conseguir anular uma questão, porque eu não sei se a banca vai ter a perspicácia de elaborar uma questão voltada no Windows XP. Se eu achar qualquer inconsistência, eu anulo a questão na hora. Eu faço o recurso na hora. Vamos esperar para ver, né? Mas foi um erro colocar um Windows tão antigo. De toda forma, aqui no Implacável a gente gravou aí questões de Windows XP, disponibilizamos material para os nossos alunos e por aí vai. Ok? Então lembre-se que para acessar qualquer coisa que esteja na nuvem, você tem que estar conectado à internet. Tá? E que o armazenamento em nuvem hoje é uma realidade, inclusive para se fazer o quê? Backup. Backup, muitas bancas colocam assim, ó, escreve assim, backup. Tá? Então, armazenamento em nuvem é uma baita solução para a gente fazer backup. Tá? E armazenar nossos arquivos também. Vamos mais. Bom, HTTPS e o HTTP. Isso aqui, gente, está dentro do que a gente chama de protocolos. Tá? Esses dois são protocolos de transferência de hipertexto. Mas o que é ser um protocolo de transferência de hipertexto? Significa que é um protocolo de visualização de páginas. Ou que é um protocolo de navegação. Tá? Então, o protocolo de transferência de hipertexto significa visualização de páginas ou navegação. É um protocolo que eu uso para navegar pelas páginas da internet. Tá? O HTTPS é criptografado. Ou seja, seguro. Significa que se você entrar num site que lá em cima, né, no endereço, você veja que é HTTPS, significa que aquele site é seguro, que aquele site é protegido, que aquele site é criptografado, que seus dados não serão acessados por pessoas sem autorização. Já o HTTP não é criptografado, não é seguro. Então você não deve fornecer seus dados confidenciais em uma página, né, que seja, vamos dizer aí, HTTP. Você pode navegar e tal, mas não fornecer senha, não fornecer CPF, não fornecer número de cartão de crédito, porque você pode estar entrando numa fria. Mas ambos são protocolos de navegação, são protocolos de visualização de páginas, ok? Sobre o endereço IP, tá? O endereço IP, a gente fala que ele é um identificador lógico, tá? Quando eu falo que ele é lógico, significa que ele é virtual. Tome cuidado, porque nós temos uma questão da banca em que ela fica falando coisas sobre o endereço IP. E uma das coisas que ela fala é que ele é um identificador físico, como se ele fosse tipo um número de chassi de carro que vem gravado na placa, mas não. Ele é que vem gravado no chassi, né? Ele fala que ele vem gravado na placa, que eu falo é placa de rede. Não, ele é lógico. Ele é um endereço virtual. Tanto que em se tratando de internet, cada conexão que você recebe, que você faz, que você estabelece, cada conexão que você entra, você recebe um endereço IP diferente. Beleza? Então a gente fala que o endereço IP é um identificador de rede, ou seja, identificador de rede. Significa que o seu computador só recebe o endereço IP quando ele está na rede. Enquanto ele não estiver na rede, ele não recebe o endereço IP. Tá certo? Na internet, ele é dinâmico. Ou seja, a cada conexão que você estabelece, você recebe um endereço IP.
diferente. Então, o endereço IP seu não é fixo, né? Você conectou hoje, aí depois de 3 horas você desconecta e conecta de novo, aí você vai receber um endereço IP diferente. Então, ele não é dinâmico, tá? Ele é dinâmico, mas podemos contratar IP fixo. Ou seja, se você quiser, você pode contratar uma conexão, por exemplo, que tenha um IP fixo. Beleza? Nós temos 2 tipos de IP hoje em dia. Nós temos o IPv4 e nós temos o IPv6, sendo que a diferença entre eles é que o IPv6 é mais novo, maior e gera mais combinações. Tá certo? Então ele é mais novo, ele é maior e ele é capaz de gerar mais combinações. Pronto, passamos pelo endereço IP, vamos dar prosseguimento. Cookies. Tá? O que são os cookies, gente? Tá aqui, ó. Hoje em dia, todo site que a gente entra pergunta se a gente quer receber, se a gente aceita a leitura e a gravação de cookies no nosso computador. Mas você precisa entender que cookies não são maliciosos. Cookies não são vírus. Cookies nada tem a ver com roubo de dados, roubo de informações e por aí vai. Eles são simplesmente arquivos de texto que são armazenados no seu computador e por isso ele pede permissão, tá? E que contém as suas preferências de navegação em determinado site. Então você entrou lá no Implacável Concurso, eu sei que você procurou por GCM Guaratuba, eu sei que você procurou por outros concursos da Guarda Municipal, né? Eu sei que você, enfim, eu consigo saber as suas preferências ali dentro. É por isso que quando você entra no Instagram, por exemplo, ele mostra o seu Instagram, aquela parte do explorar, que é aquela parte que ele mostra aqueles vídeos aleatórios de pessoas que você não segue, e imagens, ele geralmente a sua é diferente da minha, porque ele identifica que as suas preferências são diferentes da minha e ele faz isso por meio da leitura dos cookies que estão salvos aí no seu smartphone. Isso acontece com o computador também. É por isso que quando você vai no YouTube, ele mostra na primeira página para você vídeos relacionados ao que você gosta, graças aos cookies que estão salvos dentro do seu computador. Então os cookies eles são usados para que o site possa se personalizar de acordo com o que você gosta. Lembre-se que você pode ou não aceitar a gravação e leitura de cookies. E, de toda forma, se por algum momento você não quiser mais, você pode excluir os cookies que estão dentro do seu computador, sem problema nenhum, tá certo? Então tá aqui, ó, eles podem ser excluídos e bloqueados, tá certo? Então tá aqui, é um arquivo de texto, tá? Armazenado no computador do usuário, podem ser excluídos, tá? Eles têm relação direta com o que a gente chama de privacidade, porque uma vez que o cookie que um site gravou, dependendo das configurações que você usa, esse cookie pode ser lido por outro site, então você tem aí um problema de privacidade. Ok? Beleza. Vamos falar agora, então, já que a gente está falando de navegação, de privacidade, vamos falar da navegação privativa. Tá? Aqui, ó. Ele tem esse nome no Firefox, navegação privativa, e na outra aberração que ele está cobrando na prova, que é o Internet Explorer, que já nem existe mais, esse recurso chama-se in private. Navegação em private. Tá? Mas no Firefox, navegação privativa. Isso aqui, gente, quando cai, dá muito erro, porque muita gente pensa que funciona de uma forma, sendo que na verdade funciona de outra. A navegação privativa, o que você precisa entender aqui, de uma vez por todas, é o seguinte. Veja bem. Vou imaginar que você trabalha lá na central da GCM, certo? Então aqui faz parte de uma rede. Beleza. Esse computador aqui está conectado ao ISP, que é o provedor de acesso. O ISP está conectado à internet.
E aqui tem o site que você está acessando. Por exemplo, estou acessando o site da Americanas.com. Você está comprando chocolate. Beleza. Então aqui é o seu computador. Aqui é o servidor da rede onde você está. Certo? Quando você está navegando por um site, presta atenção agora porque isso aqui vai ser extremamente importante. O seu histórico ou o seu rastro fica salvo no seu computador, fica salvo no servidor, fica salvo no ISP, que é o seu provedor de acesso, e fica salvo também lá no site que você está acessando. Beleza? Quando você faz a navegação anônima, os dados só não ficam salvos no seu computador, mas eles continuam sendo salvos no servidor, no provedor e no site. Então, se o seu chefe quiser saber o que você está fazendo, basta que ele analise o servidor. Se o governo, a polícia, quiser saber, né, se é você que está acessando certos materiais, é só vir aqui no provedor, né, que é o ISP, Oi, TIM, Claro, Vivo, tal, a empresa que te dá acesso à internet e pedir seu relatório de acesso, aí vai saber quais os sites você está entrando. Entendeu? Então a navegação anônima ela não foi criada para você conseguir navegar livremente sem ter responsabilidade nenhuma. Ela simplesmente é usada para você ter mais privacidade em relação ao seu computador, em relação às outras pessoas que usam o mesmo computador que você. É isso. Então o que você fizer aqui fica registrado, as pessoas, né, responsáveis elas conseguem consultar o que você está fazendo. Então eu coloquei aqui para você, ó. Navegação anônima, ó. Não salva histórico no computador do usuário. Os dados ficam salvos no servidor, no provedor de acesso e no site visitado. Não torna o usuário anônimo na internet. Favoritos adicionados e downloads realizados continuam no computador. Então, por mais que você esteja em modo anônimo, estou fazendo uma navegação anônima e tal, né? Mesmo assim, os favoritos que você adicionou, né, que você salvou, e os downloads que você fez, os arquivos que você baixou, eles continuarão salvos no seu computador. Ok? Os atalhos do navegador. Ó, presta atenção. Eu tenho o Ctrl+Shift+P, que é para abrir a navegação privativa. O Ctrl+T abre uma nova aba. O Ctrl+W fecha uma aba. O Ctrl+C copia, o Ctrl+X recorta e o Ctrl+V cola. O Alt F4 fecha a janela. O Ctrl+Tab vai para a próxima aba. O Ctrl+Shift+Tab vai para a aba anterior. O Ctrl+F é para eu localizar uma informação dentro da página. O F5 é o atualizar, que em alguns casos, na prova, vem como recarregar. E o Ctrl+Home acessa a página inicial do seu navegador. Bom, pessoal, com isso nós tivemos aí aproximadamente 54, 55 minutos de aula, acredito, né? Fomos em cima de tudo que a banca tem cobrado muito. Tentei falar o máximo possível nesse tempo, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui no vídeo. Não deixe de dar um joinha se você gostou dessa aula. Não deixe de estar com a gente. Estou torcendo pela aprovação e a posse de vocês. Contem comigo para o que for necessário. Não deixem de seguir lá no Instagram também, @professor Pablo Leonardo. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.